Então, o que nós fazemos é escolher alguns valores de x que nós vamos substituir na expressão que representa a função, e para esses valores de x que nós escolhermos, nós vamos calcular os valores de y correspondentes, para uns 4 ou 5 pontos. E aí nós vamos marcar esses pontos no plano cartesiano, e aí a gente vai conseguir traçar o gráfico dessa função. Normalmente, nós usamos valores inteiros para o x próximos de zero, né? Ao redor de zero, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, ou menos 1, menos 2, menos 3. Né? A gente chuta esses valores baixos de x e a gente calcula os valores correspondentes de y para esses valores de x que nós estamos, não é bem chutando, nós estamos estabelecendo os valores de x que a gente vai usar e, a partir deles, nós vamos calcular os valores de y correspondentes a esses valores de x que nós estabelecemos, que nós postulamos. Então, para esse exemplo aqui, eu vou usar 0, 1, 2, 3 e 4. 5 números, 5 valores diferentes para o x, e eu vou calcular os valores de y correspondentes a esses 5 valores. Então, quando x é igual a 0, eu vou substituir o x na expressão que representa a função por 0. Né? Então, no lugar do x, aqui eu coloco 0 ao quadrado menos 4 vezes x, que é 0, mais 3. Então, isso aqui dá quanto? 0 ao quadrado dá 0, menos 4 vezes 0 dá 0, mais 3. Então, 0 menos 0 mais 3 vai dar 3. Ou seja, nós descobrimos que quando o x vale 0, o y vale 3. Próximo. O x vale 1 agora. Então, no lugar do x aqui na expressão que representa a função, eu vou colocar o 1. Então, y vai ser igual a 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 3. Isso aqui vai ser igual a 1 ao quadrado dá 1, menos 4 vezes 1 dá 4, mais 3. 1 menos 4 dá menos 3, com mais 3 dá 0. Agora, próximo, o valor de x é 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 3. 2 ao quadrado dá 4, menos 4 vezes 2 dá menos 8, mais 3. Isso aqui vai dar 4 menos 8 dá menos 4, com mais 3 dá menos 1. Próximo, agora o x vale 3, então vai ser 3 ao quadrado menos 4 vezes 3 mais 3. 3 ao quadrado dá 9, menos 4 vezes 3 dá 12, mais 3. 9 menos 12 dá menos 3, com mais 3 dá 0. E por último, o x vale 4. Então, no lugar do x eu vou colocar o 4, vai ficar 4 ao quadrado menos 4 vezes 4, mais 3. 4 ao quadrado dá 16, menos 4 vezes 4 dá 16, mais 3. 16 menos 16 dá 0, mais 3 dá 3. Então, nós calculamos os 5 valores que o y assume, né, para esses 5 valores que nós estabelecemos para o x. Então, com esses 5 conjuntos de pares ordenados, nós vamos conseguir construir o gráfico da função. Então, vou desenhar um plano cartesiano aqui. Eixo x e eixo y. O nosso x vai variar de 0 até 4, então nós vamos precisar aqui, eu vou marcar aqui os pontos sobre o eixo x. 1, 2, 3 e 4, que é o que a gente vai precisar. Né? 1, 2, 3 e 4. E o nosso y vai variar de menos 1 até 3. Então, nós vamos precisar menos 1, 1, 2, 3 aqui. Menos 1, 1, 2 e 3. Bom, agora nós vamos marcar os pontos aqui no plano cartesiano. Quando o x vale 0, o y vale 3 positivo. Então, quando no eixo x nós estamos sobre o ponto 0, no y nós temos que estar sobre o ponto 3. Então, o nosso primeiro ponto do gráfico está aqui, x0, y3. Próximo ponto, quando x vale 1, o y vale 0. Então, quando nós estamos sobre o 1 no eixo x, nós estamos
sobre o zero no eixo y. Então, o próximo ponto é exatamente aqui sobre o 1 do x. Quando x vale 2, o y vale menos 1. Então, quando nós estamos sobre o 2 do eixo x, nós estamos no menos 1 do eixo y. Então, o próximo ponto está aqui embaixo. Quando x vale 3, o y vale 0. Então, quando x vale 3, o y vale 0. Então, o próximo ponto é exatamente sobre o 3 do eixo x. E quando o x vale 4, o y vale 3. Então, quando x vale 4, o y vale 3. Próximo ponto aqui em cima. Então, com esses 5 pontos, nós já conseguimos determinar qual vai ser a cara desse gráfico, né? Então, nós podemos construir a curva. A curva que representa essa função de segundo grau no plano cartesiano. Esse tipo de curva aqui é chamado de parábola. E o gráfico de uma função de segundo grau sempre vai ter esse formato aqui. Sempre vai ter o formato de parábola. Não necessariamente a parábola, que representa uma função de segundo grau, vai ter a concavidade para cima, como a desse exemplo. A concavidade vai estar para cima quando o valor do coeficiente a for positivo. Nesse exemplo aqui, o valor do coeficiente a é 1, positivo. Quando não aparece explicitamente o número, aqui significa que é 1, positivo. Então, por isso que a concavidade ficou para cima. Se o coeficiente a fosse um valor negativo, nós teríamos também uma parábola, nós sempre vamos ter uma parábola, só que com a concavidade para baixo. E é isso que a gente vai ver no próximo exemplo agora.